Olá! Dando continuidade às nossas aulas de laboratório, hoje nós vamos falar sobre o vertedor de soleira espessa. Esse vertedor, como os outros, ele serve para medir vazão. Só que ele tem uma vantagem, ele já tem um coeficiente de vazão pré-definido, é o único vertedor que tem um coeficiente analítico, e isso vocês viram lá com a professora Fátima na aula de teoria, né? A dedução e a retirada desse coeficiente de vazão que vale 0,385. Então, nós temos aqui, essa é a equação do vertedor de soleira espessa, né? Então, aqui está o vertedor de soleira espessa. Lá no canal, quando a gente for lá para o canal, nós vamos verificar que a água, ela se aproxima, né, ao sentido do escoamento da esquerda para a direita. Então, a água se aproxima e junto ao vertedor existe um rebaixamento da linha d'água que deve estar paralela à soleira do vertedor. Então, veja, o coeficiente de vazão desse vertedor vai ser sempre 0,385. Ele depende desse B, que é a largura do canal, que vale 30 centímetros. Ele depende da carga, que nós vamos medir no canal. E ele depende aqui da aceleração da gravidade, que nós vamos usar como 9,81 metros por segundo quadrado. Vantagem desse vertedor, como eu disse, né? Nós não precisamos calcular coeficiente de vazão. Ele sempre vai ser 0,385. Então, lá no canal, o que a gente vai determinar? A gente vai determinar a carga, né? Isso vocês já fizeram lá na experiência anterior. A carga do vertedor vai ser a leitura da ponta menos o zero da ponta, que é a referência. Qual é a referência? A referência é a crista ou a soleira do vertedor, que é o ponto mais alto do vertedor. Então, nós vamos posicionar a nossa ponta linimétrica um pouquinho antes, né? Não podendo fazer aqui por causa do rebaixamento da linha d'água. Vamos medir o L da ponta e depois vamos posicionar a nossa ponta linimétrica na soleira, que é a referência, e vamos fazer a leitura do zero da ponta. L da ponta menos o zero da ponta vai ser a carga que eu tenho para uma determinada vazão. Bom, mas o objetivo da nossa experiência hoje é a realização desse gráfico aqui. Então, esse gráfico eu tenho aqui no X a vazão teórica e no Y eu tenho a vazão real. Da onde vem a vazão real? A vazão real vai vir do medidor do canal. Nós vamos fazer a leitura lá no canal. Mas essa vazão real nada mais é do que o CQ, né, vezes o B, vezes o H, raiz de 2GH. Só que nós não vamos calcular, a gente vai fazer a leitura no medidor do canal. E aqui no X, eu tenho a vazão teórica. Essa nós vamos calcular. Então, qual vai ser a vazão teórica? A vazão teórica vai ser o B vezes H, raiz de 2GH, ou seja, ela vai dar muito diferente da vazão real, porque eu não tenho esse 0,385 multiplicando aqui, e vocês vão estranhar isso. Bom, esse gráfico aqui, diferentemente do que fazemos, o que a gente faz realmente, né? A gente plota os pontos e ajusta uma reta. Não, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos primeiro traçar essa reta e depois nós vamos ajustar, não ajustar, simplesmente plotar os pontos dos ensaios. Serão 8 ensaios. Não nos preocupando se o ponto vai cair em cima da reta ou não. Então, antes a gente tem que traçar uma reta em que o ângulo
né, com o plano horizontal, a tangente desse ângulo seja 0,385. Como é que a gente faz isso? Né? A gente sabe que o coeficiente de vazão, que é a vazão real sobre a vazão teórica, é igual a 0,385. Digamos que a minha vazão teórica seja 0,09 metros cúbicos por segundo. Quanto que vai ser a minha vazão real? Então, utilizando esta equação, a vazão real vai ser 0,0346 metros cúbicos por segundo. Marco aqui um ponto, né, referente a isso que eu acabei de explicar. Ligo com zero e aqui está a minha reta. Bom, agora eu vou lá para o canal fazer os meus ensaios e vou plotar os meus pontos aqui sem a preocupação dos pontos dos ensaios estarem exatamente em cima dessa reta. Mais uma coisa importante, quando eu falo de carga, né, isso aqui, a carga, ela é a soma da energia potencial com a energia cinética, certo? Quando vocês vão no canal e determinam o L da ponta menos o zero da ponta, vocês estão apenas considerando a energia potencial. Mas é importante eu entender que eu tenho que somar a energia cinética aqui. Então, a minha carga aqui da equação, ela vai ser a carga que eu retirei lá do meu ensaio, mais o V ao quadrado sobre 2G. Como é que eu faço para determinar a velocidade? A velocidade é a vazão sobre a área, né? Área molhada. Então, veja. A área molhada vai depender da condição que eu tenho antes do vertedor. Então, a minha área molhada, ela vai ser a base do canal, que é 30 centímetros, vezes o Y, né? O que vai ser o meu Y? Vai ser o paramento, ou seja, a altura do vertedor, que nós já medimos, né? O paramento é 12,4 centímetros, mais a carga que vocês mediram para o ensaio que vocês estão fazendo. Então, a velocidade vai ser a vazão. Qual vazão? A vazão do medidor do canal dividido pela área molhada. E aí, vocês vão calcular o termo cinético e acrescentar ao H que vocês mediram no canal, e aí vocês vão ter a carga total, tá? Para calcular, para que vocês vão precisar disso? Para calcular a vazão teórica, que está aí na tabela de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Caso fiquem ainda em dúvida, deem uma olhada no Memorial da Experiência, é o Memorial 3, que está disponível lá para vocês na turma meta. E o próximo passo agora é a gente ir lá para o canal para fazer os nossos ensaios. Bom, agora estamos aqui no canal e nós vamos fazer aqui para todos os ensaios, que são 4 ensaios, nós vamos determinar a carga sobre o vertedor. A carga sobre o vertedor é o L da ponta menos o zero da ponta. E a vazão real vai ser a que está marcando aqui no nosso medidor, né? Então, aqui nós temos uma vazão aproximada de 3,3 litros por segundo. Essa vazão se refere ao nosso ensaio 1, nosso primeiro ensaio. Agora, vamos lá, então, ao vertedor para anotar o nosso L da ponta e nosso zero da ponta. Bom, em primeiro lugar, nós vamos medir a referência, ou seja, o zero da ponta. E a referência é acima
da soleira do vertedor. Então, nós vamos posicionar a nossa ponta milimétrica no meio da soleira e vamos colocar a nossa ponta, né? Aí vamos fazer a leitura, né? A leitura aqui na escala, né? Então, nós temos aqui a escala em milímetros, nós temos aqui o nônio, né? Onde está o zero do nônio vai ser a minha medida em milímetros. Quando a gente entrar com essa medida lá para calcular a carga, a gente vai transformar para metros. Uma segunda medida seria o L da ponta, né? Então, não pode ser aqui em cima do vertedor, tem que ser a montante, por causa do efeito velocidade, né? Do efeito caimento. Então, a gente posiciona aqui a ponta milimétrica, ajustamos aqui. E fazemos a leitura, né? Isso nós chamamos de L da ponta. L da ponta menos o zero da ponta vai ser a carga sobre o vertedor. E essa carga mais o termo cinético vai servir para calcular a carga total que eu tenho sobre o vertedor. E essa carga total eu vou calcular a minha vazão teórica. A vazão real a gente já pegou lá no medidor do canal. Ok. Bom, uma vez que nós pegamos nossos dados no canal, então vamos colocar na nossa tabela, né? Ensaio 1 e 2, 7 e 8. Os ensaios 3, 4, 5 e 6 estão já no memorial de vocês. Então, marcamos o L da ponta, o zero da ponta. Com esses números, vocês vão determinar a carga potencial, né? A carga cinética a gente ainda vai ter que calcular. E aqui as nossas vazões reais, né? Que são as vazões que vieram lá do medidor do canal, são as vazões de ensaio. Vamos falar um pouquinho agora do termo cinético da carga, né? Então, a minha carga total vai ser o Hzinho, né? Que é o L da ponta menos o zero da ponta, mais o V ao quadrado sobre 2G. Como é que eu calculo a velocidade? A velocidade é a vazão sobre a área. A vazão vai ser a vazão real, aquela que eu anotei lá no canal. E a área? A área é uma seção retangular, então vai ser a base, que é 30 centímetros, vezes o Y, é uma área molhada. O Y tá aqui, né? O Y vai ser o paramento do vertedor, ou seja, a altura do vertedor, que nós anotamos aqui, 12,4 centímetros, mais esse Hzinho, que é o L da ponta menos o zero da ponta. Com isso, vocês determinam o termo cinético da energia, e aí a carga total, aquela que está para o cálculo da vazão teórica, vai ser essa soma aqui. Uma vez que vocês determinaram as vazões teóricas, nós vamos construir esse gráfico, né? Então, esse gráfico, ele vai ter uma reta que vai iniciar no ponto 00 e ela vai fazer um ângulo com um plano horizontal, que é a tangente, né? Desse ângulo, ela vai ser o coeficiente de vazão, ou seja, o 0,385. Porque eu estou plotando vazão teórica com vazão real. E aí vocês vão perceber que esses dois últimos pontos, eles vão cair um pouco fora da reta, porque nós temos um problema de erro, né? Então, para essas vazões que são mais altas, o coeficiente de vazão 0,385, ele não é atendido, porque quando a vazão está muito alta, o vertedor, ele começa a se comportar como um vertedor de soleira delgada.
que tem um coeficiente de vazão maior. Então, por causa disso, esse coeficiente vai ser maior, então a minha vazão real vai ser maior, e por isso que esses dois últimos pontos, eles não caem em cima dessa reta. A mesma coisa deveria acontecer para esses dois primeiros pontos aqui. Porque quando eu tenho o nível d'água muito baixo, o material da soleira acaba causando uma resistência ao escoamento, que no nosso caso não acontece muito porque a nossa soleira é muito lisa, ela é uma soleira de resina. Então, no nosso caso, esses dois pontos aqui, eles vão cair praticamente em cima da reta. Bom, conclusão disso tudo, eu não posso usar o vertedor de soleira espessa para medir qualquer vazão, porque ele não funciona muito bem para vazões altas e ele não funciona muito bem para vazões baixas. Então, primeiro eu teria que fazer ensaios para verificar os limites máximo e mínimo de trabalho que eu vou ter dentro do contexto dos meus ensaios em laboratório. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, está tudo muito bem explicado no memorial que está aí à disposição de vocês.